Olá, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do Instituto Monitor. Nosso assunto de hoje é o plano operacional. Tópicos a serem abordados nessa aula: como montar um plano operacional, o que deve conter. Ao término desta aula, você deverá ser capaz de montar um plano operacional. Bom, plano operacional, o que ele é? Ele é o layout, ou o arranjo físico, né? É isso, é você desenhar uma planta, um layout, e você conseguir colocar lá os seus equipamentos e as pessoas. Então o plano operacional é isso. Lembra que eu estou fazendo um plano de negócio, eu estou dizendo se aquilo que eu estou criando é viável do ponto de vista econômico, né? Lembra lá da história do Google: se eu tenho dúvida, eu vou no Google. Se eu tenho dúvida em relação ao negócio, não tem Google, então eu preciso consultar o plano de negócio. Então aqui eu vou desenhar, né, a planta e dizer tudo o que eu preciso para operar. Se é uma indústria, né, então vai ter um formato de indústria, de produção. Se é uma loja, vai ter o formato de loja. Se é um galpão, enfim, você vai pensar o que é o negócio que você está construindo no seu plano de negócio. O plano operacional, então, ele é a organização física dos diversos setores da empresa. E quais são os diversos setores da empresa? Depende da empresa que você está montando. É um varejo, é um atacado, é um escritório de prestação de serviço, enfim. O plano operacional é como é que você vai operar. Na operação você vai ter lá mercadoria, matéria-prima, produto acabado, estantes, né, gôndolas, vitrines, se for uma loja, prateleira, equipamento, móveis, enfim. Tudo isso é operação. Tudo que a operação vai exigir para que ela passe a operar. Em relação às pessoas, eu preciso de escritório, de baia, né? Eu preciso obedecer às questões de ergonometria, banheiros, refeitórios, estacionamento, enfim, tudo isso eu vou desenhar no plano operacional. O que é importante observar no plano operacional? Eu sempre estou buscando produtividade, né? Então eu preciso desenhar a minha operação de modo que seja produtivo, de modo que obedeça as diversas fases em que, por exemplo, o cliente vai passar por dentro do meu comércio, ou que o produto vai passar pela fábrica até que ele fique pronto. Enfim, eu preciso pensar em extrair mais alta produtividade possível usando o meu layout, o meu arranjo físico. Então eu preciso pensar em facilidade de acesso, né, redução de desperdício de tempo e de materiais, ou seja, se o material passa por uma prensa, depois ele passa por um corte, aí se ele tem que voltar para a prensa, será que eu não posso fazer de uma forma que seja circular, para não precisar carregar o material e voltar ele no processo, né? Enfim, tudo isso eu vou pensar quando eu desenho o meu plano operacional. Facilidade na localização dos produtos pelos clientes, na área de vendas. Então, quer dizer, eu tenho que colocar uma área de vendas que tenha uma disponibilidade que seja fácil para o cliente localizar. Tem que pensar na agilidade e na comunicação entre os setores e as empresas e as pessoas, né? Porque, por exemplo, não adianta se eu tenho dois departamentos que interagem muito tempo, sei lá, o faturamento com a expedição. Eles interagem o tempo todo, porque o cliente chega lá, faz a compra, então já emite a nota fiscal e na sequência ele vai para a expedição. Será que faz sentido eu deixar a expedição e o faturamento distantes fisicamente? Vai ter que ter uma escada entre eles, vai ter que subir um andar de elevador, enfim, tudo isso vai tirar a produtividade. Então, quando eu desenho o arranjo físico, eu estou pensando nisso, gerar mais produtividade possível para a minha operação. E aí eu preciso pensar na capacidade instalada, né, se eu vou ter ociosidade, se eu vou ter sazonalidade, então eu preciso pensar nisso, como é que vai ser a produção, se é serviços, como é que vai ser o atendimento, se tem entrega, né, no caso de produtos. Eu preciso observar hoje nessas questões de inclusão social, se eu tenho acesso para portadores de necessidades especiais, se eu tenho câmaras frias corretas, na temperatura correta, com o tamanho correto para eu quero fazer uma armazenagem de alimentação que exige câmara fria, forno, né, exposição a raios, enfim, tudo isso eu preciso pensar na hora de construir o meu plano operacional. E aí, o que é o plano operacional? É você descrever etapa por etapa como é que vai ser a operação no dia a dia. Isso é o que resume o plano operacional, não vai fugir disso. É como se fosse uma redação de etapa por etapa, como é que você vai operar. Então você vai descrever como será a fabricação dos produtos, a venda de mercadorias, a prestação de serviço e as rotinas administrativas. Então faz todo esse desenho e escreve. Quem serão os responsáveis, assim como os materiais e equipamentos necessários. Se você escrever tudo isso, você tem um plano operacional na sua mão. Aqui tem um exemplo, né?
Então, por exemplo, eu tenho ali uma fábrica com uma máquina com as pessoas operando, né? E aí eu penso, bom, como é que começa, né, o molde, aí depois tem uma mesa de corte, vem uma cortadeira, depois costura, acabamento, aí embala. Então, quer dizer, pensando nessa lógica do meu produto, eu construo todo o meu plano operacional em volta dele. Ah, se é uma loja, né, então eu vou ter expedição, se é uma montagem, por exemplo, eu montei um galpão onde eu faço montagem, então como é que vai ser as etapas disso tudo? É uma concessionária de veículo, então se o cliente vai levar o carro para fazer uma revisão, ou se o cliente quer comprar um carro novo, quer comprar um carro usado. Então, quer dizer, tudo isso eu penso no arranjo físico que eu estou desenhando no meu plano operacional. É desenhar a parte estrutural, física, de como é que vai ser o meu negócio. E aí pensar, né, na necessidade de pessoal, a qualificação, se tem escassez de mão de obra. De repente eu estou operando no mercado onde a mão de obra é muito técnica e aí é escassa, difícil de conseguir, então talvez eu tenha que formar profissionais, por exemplo, então eu preciso ter lá um auditório para fazer treinamento. Então, quer dizer, tudo isso que você pensa na operação vai trazer você a ter que dar resposta em relação ao arranjo físico, ao seu layout, né? Ah, eu tenho reunião, tenho sindicato, que o sindicato exige algum tipo, né, de montagem diferente, não sei como é que é o tipo de produto que você está montando. Questões como piso salarial, como horário de trabalho, tudo isso vai influenciar também. Por quê? Porque com o layout, com o plano operacional, você vai ter condições de etapa por etapa, pessoal por pessoal. Lembra que o arranjo físico é da operação e das pessoas. Quando você encaixou todos eles num layout, você consegue ter o quê? As questões de salário, remuneração, benefícios, que vai compor o seu plano financeiro. Então, quando você desenha o seu processo, todo ele, então você sabe quantas pessoas vão operar essa máquina, essa outra, quem faz a expedição, quem faz a entrega, quem faz o administrativo. E aí você fez tudo isso, desenha o layout, você já consegue visualizar também como é que vai ser a tua carga de custos em relação a pessoas e também em relação à operação de tudo isso, que são dados importantíssimos para a gente colocar no plano financeiro, que é o plano que vai dizer se vai ter ou não viabilidade a tua organização, o teu negócio. Porque viabilidade é, como a gente já falou, vender por um valor maior que o custo e que o cliente pague. Isso é viabilidade econômica. E para saber o quanto é o custo, eu preciso olhar para o meu plano operacional e olhar toda a operação e somar todos os custos envolvidos. Chegamos ao final de mais uma videoaula do Instituto Monitor sobre o plano operacional. Espero que tenham gostado. Não esqueçam de frequentar nossas redes sociais. Até lá!